Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Davi e eu vou estar falando com vocês sobre um assunto muito importante para esse ano, que é a pandemia. Como a pandemia aconteceu e afetou alguns lugares do mundo, alguns países. Bom, como esse assunto é muito extenso, eu decidi dividir em duas partes, e essa primeira parte vai ser uma introdução e vou comentar um pouquinho sobre como aconteceu na China. Bom, nesse primeiro momento, eu vou comentar sobre como tudo começou. Bom, o SARS-CoV-2 siga para coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave, saiu de um morcego para o ser humano. Esse é o primeiro fato importante de vocês entenderem para o contexto do início da pandemia. Esse fato aconteceu na China e da China foi para o mundo. Mas o que está relacionado com esse fato? Bom, uma coisa importante é o Ano Novo Chinês. Ele acontece no dia 12 de fevereiro, que foi pouco depois do início da epidemia na China, e isso só favoreceu o aumento intenso do contágio, já que famílias no exterior voltavam para a China para se reunir com a sua família e comemorar esse evento. Outro fator que é muito importante para esse contexto é o mundo em que vivemos. Esse mundo globalizado, em que viagens são cada vez mais rápidas e acessíveis. Então, isso torna muito fácil de entender que o vírus se espalhou facilmente pelas viagens de avião e chegou a cada canto do mundo. Né? E também, por fim, um fato importante é que essa pandemia era inesperada. Ninguém conseguiu ter um preparo anterior que pudesse impedir e diminuir os impactos dela. Né? Bom, então vamos colocar isso tudo numa cronologia. Quais foram os fatos que foram acontecendo desde o início? Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que no dia 29 de dezembro de 2019 já, 4 casos inespecíficos foram detectados na província de Wuhan, na China. Bom, mas como assim? 4 casos de síndrome respiratória genéricas foram detectados, mas não se sabia qual era a origem, qual era a causa disso. Então já se sabia que tinha algo estranho, mas não sabia o que, que era, o que, que estava causando. Foi só uma semana depois, pouco mais de uma semana, no dia 8 de janeiro de 2020, que foi anunciado realmente que havia um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2. E aí a epidemia na China começou a se alastrar e crescer, e já no dia 20 de janeiro já havia o primeiro caso fora da China, que aconteceu na Tailândia, que é um dos destinos mais populares entre os chineses, e logo depois seguido por Japão e Coreia do Sul, que foram países que foram muito afetados logo de cara, e começou a se espalhar por todos os cantos do mundo, né? Mas então, como que isso afeta cada um? A partir daí, cada país, como que isso aconteceu? Para entender isso, vamos focar em algumas regiões importantes e entender como que elas lidaram e quais foram seus efeitos. Eu vou comentar sobre a China, inicialmente, que foi o país onde tudo começou. Vou comentar também sobre o Oriente Médio, que teve muitos danos e muitos problemas evidenciados pela pandemia. E também vou comentar sobre a Europa, como que a Europa lidou, como que houve uma negligência da pandemia e quais foram os efeitos disso. Bom, para a gente ter uma noção melhor de que países são esses e quem são eles na pandemia, qual foi o impacto deles, a magnitude dela em cada um deles, eu trouxe essa tabela que é com dados da Universidade John Hopkins de 15 de outubro para tentar dar essa noção. A Espanha, nesse caso, estava em sétimo lugar e eu fui colocando nessa ordem aqui em que apareciam sobre os países que eu vou falar aqui e tentando retirar alguns é, só para a gente ter uma noção. Então a Espanha em sétimo lugar, como eu disse, a França estava em nono, o Irã em 13º, o Iraque em 15º e a China só em 49º. Então isso já dá para a gente ter uma noção de qual foi a magnitude da pandemia nesses países e os efeitos que tiveram as suas atitudes. Nesse mesmo site, dá pra gente ver um mapa com a distribuição dos casos, que é muito útil. E aí eu vou usar ele pra gente poder situar os países que a gente vai estar comentando aqui no mapa geral. A gente está falando dessa região, que é Europa, Oriente Médio e China.
Vamos ver agora como que aconteceu na China, quais foram os efeitos e como ela reagiu. Só para situar, eu trouxe o mapa da China aqui para a gente poder saber de onde está falando, né? E aqui está Wuhan também com a maioria dos casos, Xangai, que é muito importante, e Beijing. Então, para vocês poderem se situar. Bom, colocando então em um cronograma, quais foram os fatos mais importantes? Como eu já comentei antes, no dia 29 de dezembro de 2019 já teve esses 4 casos inespecíficos. E no dia 8 de janeiro eles já definiram um novo tipo de coronavírus, mas aqui é a questão nova, que foi como o governo lidou. Bom, o governo fez o lockdown. Né? No dia 23 de janeiro já havia o lockdown, que foi o fechamento de Wuhan, sem que ninguém pudesse sair nem entrar nessa cidade. Bom, no caso da China, é, muitos separaram 3 etapas da resposta. A primeira seria esse lockdown de Wuhan, que está na província de Hubei, né, então impedindo que pessoas entrassem ou saíssem. A segunda seria esse distanciamento social intensivo, então com muita participação até militar para poder é, é, fazer com que as pessoas realmente ficassem em casa e respeitassem o distanciamento social. E, por fim, essa etapa de rastreamento de novos aglomerados de casos. Então, depois, né, desse início, essa etapa 3 já é mais para o final, mais depois da primeira onda de casos, é, eles começaram a fazer mais esse rastreamento, né? Essa outra forma de reagir, que é por testagem intensiva. Agora, essa é a forma que a China está lidando com a pandemia. Né? Eu perceber, então, que a China teve um sucesso nessa proteção. Em fevereiro, no dia 7, teve o pico dos novos casos por dia, que foi 2.000 casos por dia. E no dia 8 de abril, a China já pôs fim no confinamento de Wuhan, com pouquíssimos casos já. Desde março já havia poucos casos. Então, eles tiveram um plano bem sucedido. A forma de reagir foi bem sucedida. Bom, então como que a China foi afetada, né? No caso da economia, que é um setor que é muito claro para ver esses efeitos mais prolongados da pandemia, a gente pôde ver já em março de 2020 que haviam quedas recordes da economia. É, e aí isso, é claro, que é uma queda da maior economia mundial, né, segunda maior no caso, pode afetar fortemente outros países. Isso é muito importante ser ressaltado. E aí, alguns tópicos que eu separei aqui para comentar sobre essa queda na economia. Então, teve uma desaceleração do desenvolvimento chinês. O desenvolvimento chinês é algo que está muito em voga recentemente, porque a China se desenvolveu muito no século passado e ela tem começado a desacelerar. E esse ano foi recorde nisso. Teve uma queda muito alta do desenvolvimento. Né? Em segundo lugar, a diminuição da produção industrial. Né? A China é um dos maiores produtores industriais do mundo, então essa perda foi muito drástica. Outra questão é a queda no consumo. Os chineses também são grandes consumidores do mundo, então isso é uma perda tanto para a China, o mercado chinês, quanto o mercado internacional, e uma redução drástica de investimentos na China por fora, até por crises externas, mas também investimentos dentro da China tiveram perdas. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no meu e-mail que eu coloquei aí, ou no meu Instagram também, tanto faz. E espero vocês na parte 2 desse vídeo.